Oi, pessoal. Hoje a gente fala sobre um dos conflitos mais importantes para a região do Oriente Médio e tem sua origem em alguns países da Europa, mais uma vez, tentando influenciar e dominar uma região hostil e uma região de cultura diferente. Isso vai nos trazer consequências que são sentidas até hoje, tá? É importante ter acesso a essa informação, como esse conflito surgiu e por que ele se mantém até hoje, porque várias e várias questões geopolíticas são tratadas em torno dessa disputa nesse território entre Israel e Palestina, uma disputa que vai ter características religiosas, políticas, ideológicas, mas que no fundo trata-se de um conflito bastante perigoso, especialmente para a população mais carente daquela região, tá bom? A origem desse conflito remonta-se durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. A Inglaterra lutava para derrotar o Império Turco-Otomano a fim de ocupar a região que hoje corresponde ao Oriente Médio. Ou seja, era de interesse dos ingleses manter a ocupação e dominar o Oriente Médio. E aí vocês se perguntam, por quê? É porque no Oriente Médio a gente vai ter a maior concentração de petróleo de todo o planeta. E essa concentração de petróleo vai ser importantíssima para o desenvolvimento industrial e econômico da Inglaterra. Não só da Inglaterra, como dos países centrais, capitalistas. Durante essa guerra, os britânicos prometeram território tanto aos árabes, que já ocupavam a região, quanto aos judeus, que se encontravam completamente espalhados pelo mundo. Com o incentivo dos ingleses, o povo judeu inaugurou então um movimento chamado sionismo, que nada mais era do que a ida do povo judeu em direção à chamada Terra Prometida. E aqui vale falar, aqui já entra uma questão religiosa a esse conflito econômico e político, tá bom? Durante a luta entre britânicos e turco-otomanos, ocorreu então uma intensa migração de judeus para a região. Essa região, que era dominada pelos árabes, essa região que corresponde ao Oriente Médio, recebeu muitos judeus migrando com o incentivo dos ingleses, na tentativa de dominar e derrotar o Império Turco-Otomano. Com a queda desse Império Turco-Otomano, a região da Palestina passou a protagonizar várias disputas e conflitos entre judeus e árabes. Os ingleses que eram protagonistas desse episódio, foram os ingleses que incentivaram essa disputa e essa volta, essa retomada dos judeus na região, tentaram em vão realizar um acordo entre as duas frentes de disputa. Perceba, esse conflito inicia-se em 1914, na Primeira Guerra Mundial, e ele vai perdurar até o final da Segunda Guerra Mundial, décadas depois, já que os ingleses não conseguiam pôr um fim a esse conflito, eles entregaram essa disputa entre árabes e judeus à Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 1947, a ONU realizou então a partilha da Palestina, com a criação do Estado de Israel. Perceba como foi essa partilha. De acordo com a divisão, 57% do território, cerca de 14 mil quilômetros quadrados, ficaria com Israel, enquanto outros 43%, pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados, pertenceriam aos árabes. Além disso, a cidade de Jerusalém, que é sagrada tanto para árabes, judeus e cristãos, tornou-se um território internacional administrado pela ONU. Ou seja, os judeus voltaram a dominar o território com o apoio dos ingleses depois da Primeira Guerra Mundial, e eles acabaram sendo beneficiados por uma divisão organizada por uma divisão feita pela Organização das Nações Unidas, Ficaram com a maior parte do território. E isso não deixou os árabes satisfeitos. A recém-então fundada Liga Árabe vai recusar a proposta da ONU, uma vez que os árabes compunham a maior parte da população, cerca de 70%, e mesmo assim ficariam com um território menor e mais fragmentado que o judeu. Apesar dos protestos, tal divisão se manteve e o Estado de Israel foi fundado em 1948. Então, em 1947, a ONU faz a realização da partilha da Palestina,
e cria a ideia do Estado de Israel. Em 1948, esse Estado de Israel ele é fundado. Logo após a partilha realizada pela ONU, os israelenses promoveram uma ampla invasão imperialista e territorial sobre os países árabes vizinhos. Na verdade, esse era o interesse da ONU, não é? A ONU, uma organização influenciada pela Europa e pelos Estados Unidos, queriam ter o domínio da região maior produtora de petróleo do mundo. E a criação do Estado de Israel veio a calhar para essa ideia, não é? Tal fato ocasionou a fuga de centenas de milhares de palestinos para diversos países do Oriente Médio. Com isso, em 1949, Israel aumentou de 57% para 75% a posse do território da Palestina e ocupou a porção oeste de Jerusalém. Então ele já vai ampliando seu domínio sobre aquele território original criado pela ONU. O que mais revoltou a comunidade árabe foi a posição da ONU. Ela não impôs sanções contra Israel, graças à grande influência dos Estados Unidos dentro do órgão. Ou seja, os Estados Unidos são aliados de Israel porque precisa de Israel para ter um domínio do petróleo naquela região, tá? Essa imagem aqui reflete bastante esse tio Sam do lado do soldado israelense, tá? Em 1964, os árabes fundaram a Organização para a Libertação da Palestina, para lutarem pela criação do Estado da Palestina e para defenderem os seus territórios da expansão israelense. Posteriormente, em 1993, a OLP, né, teve seu nome alterado para Autoridade Palestina. Entre os vários conflitos árabe e israelenses, um dos mais emblemáticos, um dos que mais chamaram a atenção, foi a Guerra dos 6 Dias, pois em exatos 6 dias, Israel, que tinha, aliás, ainda tem o apoio dos Estados Unidos, estendeu ainda mais o seu território, ocupando a península do Sinai, no Egito, áreas da Síria e da Jordânia e completando a ocupação da cidade de Jerusalém. Ou seja, além de deter a maior parte desse território, Israel continuou avançando em territórios de outros países árabes, o que deixou ainda mais revoltado essa população árabe, esses países que fazem ali a vizinhança do seu território. Em 1979, Israel chegou a devolver a península do Sinai para o Egito, mas continuou ocupando outras áreas que havia invadido, como as colinas do Golã, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Vale aqui uma atenção maior a essa região chamada faixa de Gaza, que até hoje é uma região de constantes conflitos entre palestinos e israelenses, conflitos muito violentos, com morte de crianças e civis a todo momento, tá? Essas regiões foram devolvidas à autoridade palestina em 2005. Em 1989, a região protagonizou um dos mais terríveis e sangrentos episódios desse conflito, a chamada Intifada. Tal episódio, também chamado de Revolta das Pedras, aconteceu quando civis palestinos, em protesto à intervenção israelense, começaram a atirar pedras contra os soldados de Israel. Veja bem, a gente está falando de Israel num cenário Israel apoiado pelos Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, e apoiado pelos europeus. Israel tem, na verdade, um dos maiores exércitos do mundo, armamentos de última tecnologia, e tornou-se, então, um ponto estratégico militar para esses países na região do Oriente Médio. E do outro lado, a gente tem palestinos que o armamento é atrasado, antiquado, arcaico, e formando um exército que a gente chama um exército paramilitar. Não é uma organização propriamente dita militar, tá? A população, ela como é que se diz? Ela é selecionada, ela é separada, ela é dividida e aqueles que vão servir ao exército palestino, que eles chamam, não tem nenhum treinamento específico. Então, a gente tem uma luta entre Israel, que é uma potência militar, contra palestinos que estão totalmente desorganizados em relação a essa disputa militar. No fim desse conflito chamado Intifada, que é a Revolta das Pedras, centenas de crianças palestinas foram mortas por soldados israelenses, assim como alguns soldados israelenses.
mortos por palestinos. Mas vamos dar uma olhadinha. Centenas de crianças palestinas foram mortas, dentre crianças, civis, mas chama atenção porque é um conflito onde os soldados israelenses eles não respeitam a identidade e a própria faixa etária dos seus oponentes. As crianças são alvos constantes desses ataques israelenses ao povo palestino. Esse foi apenas mais um episódio de uma guerra marcada pelos avanços tecnológicos e bélicos de um lado, que é Israel, contra o amadorismo e falta de equipamentos do outro, que é a Palestina. O conflito entre Israel e Palestina parece estar longe de terminar, pois ambas as frentes não abrem mão da ocupação da cidade de Jerusalém, sagrada para ambas as culturas. Ou seja, hoje o ponto central dessa disputa é Jerusalém, é a cidade de Jerusalém, que tem uma importância também muito grande para os cristãos. E aí, uma disputa que existe entre árabes e judeus ultrapassa os limites da religião, né, atingindo inclusive os cristãos, que fazem peregrinações anuais a Jerusalém, mas também tem origem em uma disputa por territórios onde o petróleo ainda é uma base econômica. E por que o petróleo, pessoal? Porque o petróleo é a base da indústria mundial, da nossa industrialização mundial. Ele ainda é o combustível fóssil utilizado para manter essas indústrias, essa produção industrial. Ele ainda é forte para a economia de países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, países importantes no cenário geopolítico mundial. Então, se a gente teve na Primeira Guerra Mundial, lá atrás, em 1914, a Inglaterra adentrando esse território, tentando dominar o Oriente Médio, o interesse era basicamente o domínio sobre as reservas de petróleo. E esse foi o estopim para a criação do Estado de Israel, para o avanço desse Estado de Israel por territórios árabes, para o conflito e o surgimento de organizações paramilitares na Palestina e em outras regiões árabes, né? Dando início, inclusive, a uma grande retomada do terrorismo na região. E aqui eu gosto de fazer uma observação para vocês, que apesar do que boa parte da mídia e das pessoas erroneamente colocam, o terrorismo não tem sua origem no islamismo. Existem grupos terroristas na América, na Europa, tá? O terrorismo tem sua origem na ideia de disputa, tá? E de usar artifícios não militares, né? Você tem sim a religião sendo usada como base de alienação para recrutar uma parte da população para esse movimento terrorista. Mas a religião em si, o Islã, né, os judeus, os cristãos, eles não apoiam e nem incentivam os ataques terroristas. É importante que se diga isso, tá? Além disso, tanto os palestinos defendem o fim de Israel, quanto os israelenses defendem a total ocupação da região palestina. Até hoje, o Estado da Palestina não é oficialmente reconhecido, mas lembrem-se, a ONU reconhece o Estado de Israel em 1949. Então a gente tem aqui uma nítida imparcialidade no sentido quando a gente analisa o conflito por partes religiosas, econômicas e políticas. Mas a gente vê que a atuação da ONU foi parcial e em favor dos Estados Unidos e, consequentemente, em favor de Israel, do Estado de Israel. É importante que isso fique claro. Era isso que a gente tinha para ver sobre Israel e Palestina. Na próxima aula vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos e esse imperialismo dos Estados Unidos.